Boa tarde, internauta. Estamos de volta com o programa Meu Direito aqui no portal VIP Social. Hoje contamos com a ilustre presença do Dr. Paulo Roberto Abdala, que veio contar um pouco para a gente sobre as suas experiências como assessor jurídico da Câmara Municipal de Vereadores do município de Tijucas. Boa tarde, Dr. Paulo. Boa tarde, Sávio. Dr. Paulo, qual é a função do Poder Legislativo? Bem, Sávio, a partir da Constituição de 1988, a função do Poder Legislativo ela aumentou de suma importância. Em princípio, as funções do Poder Legislativo, ela se destaca além de ser um órgão legislador, ela é fiscalizador, judicante, administrativo e fiscalizador. Ou seja, ela faz as leis que os munícipes irão cumprir e o Poder Executivo vai sancionar. Ela é fiscalizador porque ela fiscaliza os atos do Poder Executivo. Ela administra porque é através dos vereadores que eles farão as suas indicações, requerimentos que irão até o Poder Executivo para que ele tome as providências necessárias. E judicante porque ele julga também os atos do prefeito, naqueles crimes de responsabilidade e crimes político-administrativos, como também os próprios atos dos seus pares, dos próprios vereadores. E seus atos são fiscalizados por quem? Os atos do Poder Legislativo, ele tem que prestar contas, além propriamente da sociedade, ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, a Câmara de Vereadores, ele, além de ser um órgão fiscalizador, ele também é fiscalizado. Então, o representante do Poder Legislativo, que é o presidente, os atos dele também é fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado, perdão. Ele presta conta diretamente a esse Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que está localizado na capital do Estado. Que não, inclusive, sabe, que não está imune aos mesmos crimes do prefeito. Né? Se ele cometer um deslize durante a sua administração, ele também irá pagar por esses atos. Doutor Paulo, muito se fala do salário dos vereadores, que às vezes até eles mesmos votam os seus reajustes. Esses salários têm alguma limitação legal? Eles podem botar isso a mero prazer? Como que é feito isso? Bem, isso é muito interessante. Porque os subsídios, que não são salários, os vereadores recebem subsídios. Os subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários e dos vereadores, eles são fixados pela Câmara. A iniciativa da lei é da Câmara. Quando é que é feito isso? No último ano da legislatura. Então, os vereadores são eleitos para 4 anos. Cada ano corresponde a uma sessão legislativa. Então, no último ano da sessão legislativa, que seria o 4º, até dezembro, eles são obrigados a estipular os subsídios desses entes que eu acabei de nomear para o ano seguinte. Ou seja, nós agora estamos no último ano da legislatura. Então, a partir de 1º de janeiro de 2013, começará uma nova legislatura. Então, os vereadores têm agora até dezembro para fixar os subsídios dessas pessoas para o quadriênio 2013 a 2017. Certo. E mais especificamente no município de Tijucas, quantos são os vereadores? E só para deixar bem fixado, que o senhor perguntou dos parâmetros, certo. A própria lei, a nossa Constituição e a lei orgânica do município diz qual é o parâmetro, ela determina qual é o parâmetro que deve ser o subsídio do vereador, não é a bel prazer deles. Certo. Então, se nós formos olhar a Constituição, ela determina o seguinte, sabe? Os subsídios dos vereadores em municípios de 10.001 a 50.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 30% do subsídio dos deputados. O máximo, né? O máximo. Então, eles têm esse parâmetro. Eles têm o mínimo e o máximo. E depois eles têm que respeitar também que o total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Vamos supor que temos um município que arrecada por mês 1 milhão. Então, 5% desse 1 milhão, é só fazer as contas, 1,5 milhão, 75 mil. Então, eles têm um parâmetro que o presidente da Câmara não pode gastar a bel prazer tudo em subsídio. Que não se esquecemos, que nós também temos os salários dos funcionários da Câmara, além da despesa de manutenção da Câmara. Certo.
Voltando à pergunta, e quantos são os vereadores do nosso município? O nosso município, o Sávio, isso é uma pergunta interessante, por quê? O nosso município já teve 13 vereadores. Certo. Já teve 11 vereadores. E agora tem 9. Começou com 9, foi para 11, foi para 13. Depois daquela ação de inconstitucionalidade que o STF julgou, vários municípios tiveram que diminuir a capacidade de vereadores, ou o número de vereadores em suas câmaras legislativas. O que aconteceu? Agora o legislador, ele alterou a Constituição do Brasil. O que diz? Que os municípios que têm de 30 mil até 50 mil habitantes poderá ter no máximo 13 vereadores. Então o que aconteceu? Nós não vamos aumentar, ou a nossa Câmara, ou a Câmara de Vereadores de Tijuca, não vai aumentar o número de vereadores. Ela vai retornar ao status quo antes, que tinha 13. E ressaltando que a despesa vai ser a mesma. A despesa que a Câmara tem com 9 vereadores, que teve com 11, com 13, vai ser a mesma. Voltando naquilo que a gente disse, porque tem uns parâmetros do mínimo e do máximo. Então, o que o município fez agora? Foi aprovado na lei orgânica, a lei orgânica do município foi revisada, e ficou, então, constituído que a Câmara de Vereadores, a partir de 2013, voltará a ter 13 vereadores, que vai dar maior representatividade para os bairros, porque nós temos bairros hoje em Tijuca que perdeu a representatividade. Timbé tinha um vereador, não tem mais. Joaia tinha, não tem mais. Bairro Areia sempre teve, não tem mais. Então, vai dar uma maior oportunidade para o maior número de candidatos. E os munícipes, então, elegerão mais representantes, que será, no máximo, 13, que já está estipulado na nossa lei orgânica. Certo. Doutor Paulo, no início o senhor falou alguma coisa sobre o poder fiscalizador dos vereadores. Eu gostaria que o senhor discorresse um pouquinho mais sobre esse poder fiscalizador, até quanto ao poder executivo. Exatamente. Ele tem essa função fiscalizadora do poder executivo, que é uma das funções mais importantes do legislativo, é a ação fiscalizadora. Por quê? O Poder Executivo, por lei, ele é obrigado a mandar mensalmente, ou conforme determina a lei orgânica, os balancetes de cada secretaria, inclusive do gabinete, que ele bota à disposição dos vereadores para que eles analisem e, diante de um ato que o vereador se sentir, ou ver, ou analisar que aquele ato não está de conforme com a lei, ele pode acionar o Ministério Público, pode abrir uma CPI, ou seja, as contas do Poder Executivo, assim como funciona em Brasília, como funciona no nosso Estado, através da Assembleia Legislativa, estão à disposição de cada vereador para que ele possa praticar esse ato, que é muito importante, que é o ato fiscalizador. Então, mediante as contas que o prefeito, das contratações, dos gastos, então está tudo ali para que o vereador fiscalize os atos do Poder Executivo, tomando uma atitude mediante uma representação do Ministério Público ou até uma CPI que pode culminar numa cassação futura, quem sabe, de um secretário ou do prefeito municipal. Obrigado, doutor Paulo, pelas informações. Agradecemos novamente a visita e tenho certeza que a comunidade está muito contente com o que o senhor veio a dizer. Quarta-feira que vem, 17h30, estaremos de volta. Obrigado.